Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo, faço parte do time de marketing da Mereu e apresento o Mereu Talks junto com o nosso cofundador, o Ivan. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? É um prazer estar aqui com você nessa terceira temporada. Se estamos na terceira, é porque o pessoal está gostando, né? Exato. E muito satisfeito também de estar aqui com uma presença ilustre aí, o parceiro que você vai apresentar aí. Hoje a gente chamou o Wilton Menezes, que é co-CEO da Kivo, para falar com a gente sobre Talent as a Service, explicar para a gente o que é e como que a gente consegue aplicar ou usar isso dentro da nossa organização. Wilton, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer receber você. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ivan. Fiquei muito feliz com o convite. Esse é um tema que para a gente tem sido muito interessante e é recente, de certa forma, a gente trabalhar. Então, acho que foi numa hora certa a gente falar um pouco aqui sobre essa nova perspectiva de mercado. Obrigado pelo convite novamente. Então, bora lá, Hilton. Conta um pouco pro pessoal que está te ouvindo, que ainda não te conhece, um pouco da sua trajetória, quem que é você. Conta aí pra gente. Legal. Bom, a Kivo ela é uma empresa que nasceu tem 8 anos. Hoje eu estou como co-CEO. Eu gosto de dizer que o porquê de co-CEO, né? Porque eu divido essa cadeira com a minha sócia, a Carol Zatorre, que é uma antropóloga. Então, essa história é interessante, porque o nosso nascimento se deu como consultoria de inovação, tentar levar para as empresas um olhar de construção de novos negócios e novos serviços, não somente pela lente de negócios e tecnologia, como 8, 10 anos atrás era o recorte. A gente quis provocar o mercado para ter um outro olhar. Então a gente juntou negócio e tecnologia, claro, mas também design e antropologia. Então a mistura do design e antropologia é que deu o sabor diferente para a Kivo enquanto empresa. E assim, se a gente está aqui falando após 8 anos, é porque deu certo, né? Ou pelo menos o mercado entendeu que a gente tinha um valor a contribuir. E a gente é muito reconhecido nesse lugar. Então, eu fico feliz de estar falando que hoje eu sou um co-CEO, porque eu divido essa cadeira com a minha sócia, que pelo que eu conheço, é a primeira antropóloga num lugar de executiva de uma empresa. Poxa, super bacana. Então, mais uma vez, obrigado. E eu queria já trazer aí uma introdução do tema Talent as a Service. O que seria um Talent as a Service? A gente conhece Software as a Service, né? Conhecemos bem, mas e o que é o Talent as a Service? Vamos introduzir para o pessoal o que a gente vai falar hoje, Hilton. Vamos. O Talent as a Service ele é uma evolução, né? E você falou bem. Na verdade, ele copia um modelo do Software as a Service, né? O Software as a Service foi uma evolução do desenvolvimento de software, né? Você tinha lá os modelos que eram on-premise, que você tinha que instalar, e de repente, com a proliferação da internet e da velocidade com que você pode circular, né, essa informação até a ponta, os softwares não precisam mais ser instalados em um lugar específico, eles podem ficar na nuvem e você usar o serviço de acordo com a sua necessidade. E aí está o primeiro conceito que se encaixa no Talent as a Service. O Talent as a Service é o conceito que também une o que se proliferou, digamos assim, pós-pandemia, que são os profissionais que querem ter mais flexibilidade de trabalho com diversos contratantes. Tá? Então eu tenho profissionais que querem ter um pouco mais de liberdade em que atualmente eles não precisam mais ficar alocados ou instalados em uma empresa específica, assim como o Software as a Service preconiza. Então você tem esses dois conceitos se misturando, não com o desenvolvimento de software, mas sim com o desenvolvimento agora de talentos, né? De capital humano, mais flexível também para atender a demanda de diversas empresas. Isso é uma evolução que já vem há algum tempo, né, no mercado de freelancer, só que agora ele se encapsula em alguns conceitos que com a pandemia se evidenciaram. A gente pode falar desses conceitos aqui, eu não sei se a hora específica da gente falar é agora,
Mas o Talent as a Service une essas duas características. Eu acho, Wilton, acho que vão desdobrar essa questão do como que a pandemia, né, afetou ou impulsionou talvez essa questão do Talent as a Service, né? E só antes de você responder, eu acho que um ponto aqui que quando você vai falando me conecta também é que talvez a empresa tem algumas demandas que ela não precisa de uma pessoa, um full-time ali para aquele trabalho, né? E talvez esse nova forma atenda não só o especialista, como você falou, que atende várias, mas também a empresa ela pode ser beneficiada, né? Explora isso aí pra gente. Legal, legal, Ivan. Eu vou começar com alguns dados, tá? Para a Uhum. gente entender o que aconteceu pós-pandemia, né? Legal. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente falar. Segundo alguns dados do IBGE, a gente tem aproximadamente aí 100 milhões hoje de digamos assim, profissionais ocupados no Brasil, né? Apesar da população brasileira ser maior, a gente tem um recorte de pessoas que estão, vamos dizer assim, ocupadas, trabalhando em alguma função. Desses dados, aproximadamente 8 a 10% já atua de forma híbrida ou remota, ou 100% remota. Uhum. Isso antes, o dado era muito menor. Nos Estados Unidos, esse índice é maior, é aproximadamente 25% da sua população. Por que isso? Porque o principal profissional que migrou rapidamente para esse tipo de trabalho é o profissional de tecnologia da informação e comunicação. Uhum. Sim. Né? Então a gente viu essa migração muito rápida, já era uma carência do mercado profissionais dessa categoria, né? Então ali você se encaixa numa necessidade do mercado com um desejo até do profissional, como você falou, essa flexibilidade. Então isso impulsiona um novo mercado. Impulsiona um novo mercado. E há uma tendência dos estudos aqui no Brasil de que a gente chegue nos próximos anos também às faixas de 20, 25% de profissionais de alguns tipos de profissões, né? Uhum. Comercial, vendas, marketing, comunicação, né? Até médicos, migrando para este modelo, né? A minha companheira ela é psicóloga Uhum. e era impensável há 3, 4 anos atrás você fazer uma terapia ou uma análise de forma remota. Hoje, a grande maioria das pessoas que ela atende preferem de forma remota. Uhum. Tá? Então, você vê essa mudança de hábito, né, que ela foi facilitada pela própria pandemia. Uhum. Né? A pandemia, apesar de ter sido uma coisa muito impactante negativamente na vida de muita gente, a gente sempre sabe que tem dois lados, né, do que ela pode causar. Né? Então, ela trouxe esse modelo que se encaixou efetivamente com a necessidade do mercado, como você disse. De profissionais que não necessariamente especialistas, mas que agora podem trabalhar para atender uma demanda específica de uma empresa. Eu não preciso mais fechar um contrato longínquo, né? Às vezes super oneroso para a empresa. E eu consigo ter essa flexibilidade. Do outro lado, profissionais que querem ter mais dinamismo, não querem, inclusive, ter uma base fixa em lugar algum. Né? Isso junta com outro conceito, né, do nomadismo digital, né, que veio ganhando força com tudo isso. E você tem esses momentos de coalizão de todas essas tendências, consolidando no que hoje se chama do Talent as a Service, né? Que também puxa um outro conceito do Open Talent, né? Que é o talento aberto. A empresa ela não fica mais somente com aqueles talentos fechados. Ela agora se abre para compor com outros times e talentos. Então, o Open Talent é uma evolução também do Open Innovation, né? Da inovação aberta. A empresa se abre para inovar com outros intervenientes do mercado. Então, acho que tudo isso foi acontecendo, a pandemia acelerou, as pessoas perceberam que eram bom, as empresas também, e estamos aí. E a gente está surfando nessa onda também com a Kiva. Bacana. Eu queria trazer aqui para a conversa, você citou os dois lados, mas eu queria trazer um pouco mais dos benefícios que você enxerga para as organizações
quando elas adotam o Talent as a Service ali, seja parcial, em um projeto, enfim, acho que tem características ou momentos para se utilizar o Talent as a Service, mas eu queria que você trouxesse para a gente, ilustrasse esses benefícios, talvez, desses momentos. Bom, quando que eu devo, talvez, buscar um serviço ou uma pessoa que vai ser ali pontual para algum projeto específico ou não? Quando que a gente sabe que precisa de um Talent as a Service ou eu vou para um recrutamento ali tradicional? Tá, eu vou dar os exemplos citando os casos que chegam até aqui, Aham, tá? E aí, para eu citar os casos atuais, eu tenho que falar um pouquinho do nosso, como era o modelo de trabalho antes, perfeito. né? Então vamos lá. Antes, nós como consultoria somos especialistas, né? E nós somos um conjunto de especialistas. Então, como eu falei aqui no início, nós temos especialidades em negócio, nós temos especialidades em tecnologia, nós temos especialistas em design, diversas variações do design, e nós temos antropólogos, Uhum. pesquisadores, etc. Imagine para uma empresa conseguir formar esse time para atender a todas as demandas que ela tem de repensar novos serviços, novos negócios, fazer um projeto específico. Ia ser muito custoso. Então, a gente obteve sucesso porque no nosso modelo antigo, né, o nosso modelo está pivotando para o modelo novo do Talent as a Service. Mas no nosso modelo antigo, as empresas falavam assim, olha, eu preciso criar um projeto aqui pode ser de um novo serviço digital ou de um novo serviço não digital, ou até de um novo negócio. Tá? Vou citar um exemplo. Um dos nossos primeiros clientes era uma corretora de investimentos. E, naquela época, a gente está falando de idos de 2014, 15, tá? Naquela época, ela tinha um cenário, que ela tinha uma plataforma de investimentos com 60 mil cadastros, mas só 20% utilizavam a plataforma. E desses 20% que utilizavam a plataforma, a grande maioria era trader. O trader ele não é fiel a nenhuma plataforma. Se aparece uma nova cobrando menor corretagem, é natural que ele faça e vá para outra. Então, Sim. O risco que essa empresa tinha era altíssimo, porque grande parte de todos os usuários dela não eram usuários fiéis à plataforma. E a hipótese que eles tinham era de que o uso do serviço da plataforma não era amigável o suficiente para os outros tipos de uso. Mas quais eram os outros tipos de uso? Quais eram os outros perfis de uso da plataforma? Também não estava claro. Então, quando eles nos chamaram, é porque eles queriam fazer um trabalho que não fosse só um trabalho do marketing olhando para os perfis e fazendo um redesenho do serviço da plataforma. Era um olhar para o negócio. E um olhar para o serviço digital sobre a ótica do negócio, desconstruindo o que era ser um investidor no mercado brasileiro. Tá? E aí nós fomos realizar o nosso trabalho. Nós trabalhamos com uma definição do negócio deles, né? Repensando nos tipos de serviços que eles poderiam criar e não só o olhar para o uso da plataforma, a partir de 3 arquétipos ou personas que nós descobrimos nas nossas pesquisas. E aí entra a antropologia. Se a antropologia ela não vai trabalhar com aqueles perfis tradicionais, segmentados, por exemplo, por classe social, né? Por idade, por geração. Não é isso. O primeiro recorte que os antropólogos fazem é saber se aquele usuário é um nativo digital ou um nativo analógico. Ora, eu posso ser um nativo digital, que são as pessoas ali nascidas até a partir de 1997, aproximadamente. É um nativo digital. Antes disso, a gente chama de nativo analógico. Mas eu posso ser um nativo analógico, como eu, que sou um nativo analógico, com comportamento de digital. Sim. É um nativo analógico digital. E um nativo digital com comportamento digital, ou, que a gente descobriu, nativos digitais com comportamentos analógicos. Aversão ao uso de certas ferramentas digitais. Pois bem, só esse recorte já muda completamente como a empresa deveria repensar o seu negócio e o serviço. E a partir de então, a gente começou a reconstruir o software. Eu contei esse case, mas assim, perceba a especialidade
que o nosso Sim. time levou para aquele time da empresa? Sim. Uhum. Imagina o que seria de investimento para essa empresa em termos de tempo, formação de time, cultura e etc., para misturar negócio, tecnologia, design e antropologia. Uhum. E o contrato com eles foi um contrato que em 8 semanas, 12 semanas, a gente resolveu Uhum. e entregou para eles um novo modelo de negócio com 16 tipos de serviços que eles poderiam implementar em 2 anos. Uhum. Tá? A história é a seguinte: depois de 2 anos, essa corretora ela foi vendida para a XP. E eu brinco com a diretora de marketing na época, que virou minha conhecida e minha amiga, falando: olha, eu acho que o trabalho foi bem sucedido, porque É. vocês começaram a entregar algo relevante no mercado que chamou a atenção de um grande player. Então, agora é o seguinte: como as empresas podem acelerar essa modalidade? Uhum. Sim. Né? Uhum. Como elas podem acelerar? Se hoje tem uma dificuldade de contratação de profissionais, porque a pandemia também fez com que fosse mais dificultoso botar profissionais dentro de algumas companhias, principalmente profissionais de tecnologia, de design e de antropologia. Sim. Ué, será que não é melhor então contratar um grupo de talentos que eu posso botar aqui por um tempo para atender Por todas um, as demandas dos meus projetos? por um projeto Não só uma. específico. Aí é que muda. Antes, a gente era contratado projeto a projeto para formar um time com uma proposta Uhum. comercial. E aí, a cada projeto, tinha que fazer uma proposta, tinha que ir para compras. Hoje, Uhum. não. Hoje, os clientes falam assim: me monta um squad as a service. Uhum. Porque na Kivo, a gente não entrega o talento só. Uhum. A gente entrega o grupo de Uhum. talentos com aqueles conhecimentos. Para a gente faz mais sentido Sim. trabalhar dessa forma. Então, o nosso conceito implementado do Talent as a Service é o Squad as a Service, Uhum. onde eu trago um grupo de profissionais que vão atuar com ele. Aí ele fala assim: mas eu não preciso de um grupo profissional, eu preciso de um. Tudo bem, eu fecho um contrato como se fosse um. Uhum. Só que aquele profissional vai se deparar com alguns problemas da Que ele organização, precisa. que ele sai da organização, porque ele não é da organização, e vem conversar com a gente Aham. para a resolução do problema complexo daquele cliente. Sim. Então isso dá muito mais agilidade. Falei demais, mas aqui foi para contar o Não, benefício legal. Da histórico. agilidade que traz, né? Exatamente. Não, e outra coisa, fomenta, igual você falou ali, a diversidade ali dentro, né? Porque você tem, por exemplo, igual você falou, para resolver um problema, talvez eu preciso de várias especialidades ou várias visões diferentes do mesmo problema para a gente ter a melhor solução. Perfeito. E se você tem um funcionário ou uma pessoa só ali, você fica restrito a ela, né? E com essa outra modalidade, não, você acessa o conhecimento necessário para entender e dar a solução àquele problema, né? É um jogo que, no meu ponto de vista, é um jogo de ganha-ganha. Por quê? Você tem flexibilidade, Uhum. né, no contrato, inclusive de substituir o profissional. Sim. Tá? Você tem escalabilidade de conhecimento, Uhum. porque você, com um profissional, você pode ter diversos mentores desse profissional, né, com conhecimento, como você falou. Agora, além de tudo isso, da flexibilidade, da diversidade, etc., tem um outro conceito. Você tem um olhar externo. E uma questão do employee experience, né? Da experiência do colaborador. Porque como esse profissional ele é externo, né? Uhum. Ele não está preso às vicissitudes e aos vícios daquela companhia. Porque toda Sim. companhia tem ponto positivo, a sua cultura, É. mas também tem os seus paradigmas. Então, o olhar externo, que também a gente pode classificar como diverso, Uhum. né? Traz para a companhia essa oxigenação. Sim. E ele não necessariamente vai ficar preso aos paradigmas. Uhum. Ele pode até assimilar a cultura, veja. Mas ele não necessariamente pode ficar preso aos paradigmas, porque ele sai. Quando eu falo sai, o que eu quero dizer é o seguinte: ele não se sente preso àquele movimento. Ele pode trocar com outras pessoas, por exemplo, como acontece na Kill, É. com outros times, com outros Profissionais, pares, né? com outros profissionais. Você sabe que, desculpa, Pode falar. a gente fez um outro episódio recente e a gente tratou exatamente disso. Como que a consultoria ou esse profissional entra na empresa levando um olhar especializado e depois como a empresa
não tem a ruptura, né? Então a pessoa falou que tem que para questões mais operacionais que o time da empresa absorve, mas que sempre é importante o especialista porque ele traz as boas práticas e visões externas ao processo, né? Então assim, eu sempre quero ter talvez um cara que vai olhar para o que eu estou fazendo, para o meu desafio e trazer um ponto externo, que eu não vou ter Perfeito. isso dentro da empresa, porque a gente vive a rotina e a realidade da organização, né? Então acho que Exato. conecta com esse ponto aí que você fala. Conecta bastante. E tem um ponto que você tocou que a gente tem começado a receber demanda do seguinte: quando a gente fala de Squad as a Service, geralmente parece que é a contratação de um time operacional. Uhum, Também. uhum, Mas dentro da Kivo a gente separou 2 tipos de squads. uhum, O squad operacional, que vai atuar num planejamento tático operacional, e aí pode ser, nesse caso, um squad que o nosso cliente fala assim, monta um squad que eu vou com ele dizer quais são os projetos. aham, Sim. Então a gente fecha um contrato de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e o cliente bota 2, 3, 5, 10, 20 projetos na mão daquele squad e ele vai resolver. uhum, Tá? Esse é um modelo. O outro modelo, o cliente diz assim, o meu time vai operacionalizar. Eu preciso de um squad estratégico tático. uhum, Então não é um squad tático operacional. sim, Tá? Eu tenho um cliente que é uma telecom do sul do Brasil, regional e bastante forte no estado de Santa Catarina, em que nós trabalhamos, tem 2 anos de trabalho com eles, e nós montamos, depois de ter feito um planejamento estratégico da inovação da companhia, o diretor de inovação e tecnologia se sentiu um tanto inseguro de implementar, porque tinha muita coisa nova, com um time que estava recém-chegado ali na casa. aham, Então ele falou, Hilton, eu preciso de um squad. Ele não falou com essas palavras, eu que disse depois que ele Traduziu pra precisava. ele. Ele falou assim, cara, eu preciso que você me ajude Uhum, a instrumentalizar o meu time para ele operacionalizar isso. essa inovação que você está trazendo. E eu quero que aconteça, que faça rápido. Eu estou trazendo gente nova. Só que até eu colocar todo mundo on board, fazer capacitação, pererê, tarará, eu vou ter um custo elevadíssimo. Uhum. Então, quando vocês entram com as pessoas, os especialistas de E vocês, já seniors, né? sêniors, então eu e os meus sócios, nós trabalhamos Sim. nesses projetos, né? Já entram ali instrumentalizando as equipes, dizendo o que eles têm que fazer e acompanhando semanalmente isso, Uhum, eles tiveram um sucesso absurdo. Ele conseguiu implementar, assim, e ganhou um prêmio recentemente. Em 2 anos ele conseguiu criar toda uma área de inovação que inexistia. uhum, Não existia uma área de tecnologia, uma telecom, né, muito forte, com uma estratégia muito bem montada uhum, de inovação, trabalhando processos de inovação estruturantes, né? uhum, Processos, capacitação de pessoas, estratégias de inovação que a gente chama já mais maduras de Corporate Venture Capital e Corporate Venture Building, uhum, né? Então, no ano passado, ele lançou, com 1 ano e meio de trabalho com a gente, ele lançou um Corporate Venture Capital com a Boss Invest, uhum, né? Já com 1 ano e meio. Saiu do zero para 1 ano e sim. meio, está fazendo um CVC, Aham. né? Já com as teses muito bem definidas, com apoio do conselho, com apoio do CEO, Uhum. porque viu o resultado rápido. Legal, ô Hilton, aí eu queria que você explorasse, até de forma, talvez prática mesmo, você tem vários cases e isso é legal, porque quem está nos acompanhando ali quer entender como que eu posso ouvir o podcast e já começar a testar na minha empresa amanhã. Claro. Nesse caso, por exemplo, beleza, eu tenho um desafio, aí eu vou trabalhar lá ó, com arquivo e tal, ou vou, né, buscar esses especialistas sob demanda, né, o Talent as a Service. Como que fica a questão cultural? Na hora de definir a squad ou o profissional, tem esse olhar da cultura? Ou igual você falou, poxa, às vezes entra e depois eu tenho que trocar. Como que você trata essa questão da cultura? Dá para entender a cultura para definir o profissional? Ou a gente testa e aí se tiver algum problema cultural, rever o time? Como que é isso? Dá tempo de ter problema cultural também? Como é que funciona? Não. Se dá A tempo, exatamente. clash de cultura sempre é uma preocupação, tá? Aham.
Mas isso a gente resolveu um pouco porque eu tenho uma sócia que é antropóloga. É. E aí a gente tem uma fase, né, que é um pouco do entendimento da cultura organizacional, Perfeito. um mapeamento cultural. Não necessariamente sempre a gente vai fazer essa fase. Depende, Sim. por exemplo, da característica do serviço. Vou dizer assim, quando a gente começou a fazer esse trabalho com esse cliente de Santa Catarina, Telecom, a gente não precisou fazer um mapeamento cultural porque antes eles contrataram um projeto nosso, Uhum. né? E aí, no momento que eles contrataram um projeto, a gente falou com alguns executivos, foi entender como as áreas se comportavam, para criar um plano estratégico de inovação, que o objetivo era esse, né? É um trabalho que a gente chama de design estratégico para a inovação, Uhum. porque a gente pensa na estratégia sobre a ótica do design e da antropologia. Uhum. A cultura, ela tá ali no meio, né? Eu sempre digo que a cultura come a inovação no café da manhã. Acabou. Então, você não vai falar de inovação se você fazer minimamente um mapeamento cultural. E o que é um mapeamento cultural? Quem são os decisores? Como é que o time operacional interage com esses decisores? Como é a governança da empresa? Né? Uhum. Como é que, se a gente for fazer uma netnografia, um social listening, o que as pessoas estão falando daquela empresa? Qual é a cultura estabelecida daquela empresa no imaginário dos clientes? Uhum. Isso é uma etapa estabelecida, né? Não é todo. Eu estou aqui sendo bem amplo no que a gente Sim. pode fazer, mas essa é uma preocupação sempre nossa, tá? De fazer um recorte e um olhar cultural da empresa. Você acha que até diferente do que talvez uma consultoria faria se ela fosse fazer um serviço lá de entrada, teria essa mesma preocupação? Então, é isso que eu estou falando. Para mim, dependendo do tipo de consultoria, não vai ter essa preocupação. Uhum. Se é uma consultoria mais analítica, É. mais técnica, Sim. não vai ter esse tipo de preocupação. Vai lidar com o dado, não necessariamente com a interação com as pessoas. Exato. Agora, eu sempre digo, você quer fazer um processo de transformação, você tem que ter a camada de cultura sendo observada. Uhum. Muita gente fala assim, eu fiz um processo de transformação digital na empresa. E como foi? Não, a gente digitalizou todos os processos. E eu falei, onde é que ficou a transformação? Entendeu? Uhum. Ficou digital. Ficou esse nome, a empresa conseguiu digitalizar muita coisa, tá, beleza, aprendeu, ganhou o mercado, mas não se transformou. Ela não se transformou. Tá? Uhum. Então, e a gente sabe que esse processo de transformação, ele perpassa pela cultura. Eu tenho recebido muitos pedidos agora, não de programas de inovação, mas de programas de transformação de cultura para a inovação. Perfeito. E aí, voltando à tua pergunta, Ivan, essa é uma preocupação que a gente tem da cultura. Uhum. E o que acontece, tá? É um jogo interessante, porque o cliente, como eu falei, a gente não entrega diretamente o profissional. Sabe aquela coisa meio que antiga chamada body shop, né? Uhum. Que você chegava e falava assim, me coloca aqui 2 profissionais de tecnologia da característica do perfil tal, mais um designer não sei o quê, bota aqui e eu te pago por esses profissionais. Não é esse o modelo. Uhum. O modelo é assim, qual é o seu problema? Uhum. Tá? Você monta o time. Qual é a característica do problema que você quer resolver? Eu quero um time para ficar repensando os novos serviços que a gente tem com a metodologia XPTO, metodologia Kivo, por exemplo. Tá? Porque a metodologia não é deles, a metodologia é nossa. Entendeu? A gente tem lá os nossos sabores da metodologia que foi criada ao longo de 8 anos. E aí, a gente vai resolver os problemas complexos dele com aquele squad, com a metodologia. Ou ajudá-los a pensar estratégias do negócio com o nosso squad estratégico, que são os sócios atendendo. Então, naquele squad estratégico de um cliente, por exemplo, tinha uma antropóloga conversando com o time, entendendo como é que estava sendo feito o processo de pesquisa para entendimento de comportamento do cliente. Dados do IBGE, características de recorte cultural. Por que eu vendo numa região assim, na outra eu não vendo tanto? Entendeu? Às vezes tem uma característica específica, cultural daquela região que um dado quantitativo não mostra. Não mostra. É um dado qualitativo. E como é que as empresas mapeiam dados qualitativos? Elas não sabem. O antropólogo sabe. Então, assim, não são todos os tipos de projetos que a gente tem condições de atender.
né? Certo, E aí eu vou declinar quando eu entender que não é bem aquilo que a gente entrega, Sim. tá? E a ideia é que o cliente, os nossos profissionais entendam a cultura do cliente, Uhum. mas eles são os nossos Sim. profissionais com os nossos métodos, Uhum. entendeu? E olha que é interessante, a gente começou a formar uma rede maior. Então, quando eu falo nossos profissionais, não são profissionais que efetivamente só trabalham com arquivo. Sim. Não. Mas preferencialmente trabalham com arquivo, Uhum. né? Porque aí a gente consegue ser mais amplo. No final, o Talent as a Service é uma rede, uma grande rede, né, Hilton? Que você conecta vários profissionais, várias especialidades para trabalhar num problema específico, né? Exato, exato. E hoje, pensando assim, quem tá ouvindo a gente deve se perguntar, né? Bom, e a parte burocrática? A gente fica com um contrato, o colaborador vive a gente por um tempo, não vive. Como é que funciona isso hoje na realidade de você e que você vê aplicado ali no Talent as a Service? Olha, a parte contratual eu acho que ela acaba se tornando até mais simples, Uhum, né? Porque você pode fechar dois tipos de contratos básicos, assim, bem básicos. Um contrato que já define o time e as características, eu digo assim, as habilidades metodológicas, né? Os perfis que aquele time tem que ter para a resolução dos problemas do cliente. E aí você faz um contrato time box, né? Você diz assim, ó, esse time vai te atender por tanto tempo, renovável ou não durante esse tempo, o FII mensal é esse, eu fico responsável por todas as características da relação com o profissional, não é o contratante fica responsável pelo projeto. Uhum. A gestão daquele time sob a ótica do projeto é do cliente. A gestão do profissional sobre a ótica metodológica, especialidade, é da arquivo. Perfeito. uhum, E aí a gente define também que se houver algum problema com o time, a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. Se for chegar no ponto, no limite, que é a troca de algum profissional, porque esse é o último ponto, né, que a gente mexe, mas a gente está lá para resolver esse problema. Isso. E aí o contrato não muda, porque o FII continua sendo o mesmo, né? Mas aí você tem um tempo fixo. Tem um outro tipo de contrato que a gente tem feito agora, começou a fazer, que é um contrato que a gente chama de guarda-chuva, que define a relação entre as partes. Aham. Então, o nosso cliente diz, olha, eu vou fazer um contrato de 3 anos em que você vai me dizer mais ou menos frente a tipos de perfis profissionais, quais são os valores, tá? E eu vou te demandar para você montar o time para mim sob demanda, por ordem de serviço, tá? Então, mas aí a gente já tem alguns pré-combinados, né? Da relação, como se dá e etc. Esses são para clientes corporativos maiores. Então, o cliente chega até a gente e fala, olha, eu tenho aqui 3 projetos, eles têm a ver com características aqui que eles se interrelacionam, mas eles são divididos aqui em 3 projetos ou subprojetos e tal, e eu preciso que você me monte 1, 2 ou 3 times, aí a gente vai discutir para atender esses 3 projetos, entendeu? E aí a gente estabelece essa ordem de serviço. E a ordem de serviço é muito fácil, né? Porque você não precisa de uma proposta, um documento, você responde mais ou menos ali no e-mail com um one-pager, uma paginazinha dizendo quais são os profissionais, como vai atendê-los, o pessoal lá aprova, acabou, segue a vida. Então isso facilita muito mais esse dinamismo de contratação entre né, de fornecedores, né? Já estabelecido também forma de pagamento, tempo de pagamento, aquela coisa toda. Ô, Hilton, a gente sabe que, como é que é, o remédio e o veneno, a dose É a dose. é o que determina, né? exato. É a dose. O que que você falaria o seguinte, esse tipo de solução serve para quê e para quem? Ou essa outra situação não é o ideal ter uma solução como essa de Talent as a Service ou Squad as a Service?
seja, ó, isso aqui é muito bom, bem usado para essa situação, para esse, mas para cá pode até ser usado, mas talvez a empresa está perdendo dinheiro, por exemplo. É. Eu acho que tem empresas assim, vamos lá, aquelas empresas que não se transformaram Aham. na transformação digital, Uhum. que sofrem mais com esse tipo de contrato. Por quê? Porque elas não conseguem absorver, às vezes, a modalidade de trabalho, a mentalidade e o dinamismo de um Squad as a Service. Uhum. Tá? Então ela não absorve. E aquela empresa que tem muitos paradigmas, né, que ficou cristalizado, endurecido, Uhum. por mais que às vezes seja o desejo de um departamento, né, eu já vi isso acontecer, uma área fala, não, vamos modernizar, vamos trazer aqui um pessoal de fora, vamos oxigenar. Quando esse pessoal de fora vai fazer um trabalho, que comumente acontece com a gente, que passa por diversas áreas, Uhum. e essas outras áreas estão muito endurecidas, cristalizadas, trabalhando em silo, Não vai. não vai. Uhum. É preciso fazer um trabalho antes de transformação cultural Uhum. para que ela possa absorver aquela mentalidade. Eu comparo muito com o Open Innovation, né? A inovação aberta. Uhum. Quando a gente fez programas de Open Innovation para muitas empresas aqui no Brasil, né? Fizemos para Visa do Brasil, fizemos até para empresas de fora, Estrela Galícia, né? Espanhola, fizemos para a EDP, fizemos para a empresa lá mineira que é a Valorec, né? Uhum. Fizemos para algumas empresas aqui no Brasil. E na época, em 2016, 2017, que a gente começou a fazer esses programas, o que a gente percebeu? Nem todas as empresas tinham o modelo para absorver um programa de Open Innovation. E às vezes começava numa coisa muito simples. Open Innovation significa que você vai co-criar soluções com startups. Sim. Beleza? Beleza. Se uma startup chega, a gente detecta que tem uma solução que resolve um problema de negócio ou que cria uma solução para o mercado, tem que ser feito um contrato entre as partes, certo? Uhum. Meu amigo, o programa de Open Innovation dura 3 meses. Eu já vi casos de uma empresa demorar 6 meses para fechar contrato com uma startup. Aquela empresa não estava apta a receber um programa de Open Innovation. Então a gente foi encontrando isso, as vicissitudes ao longo do caminho, e foi falando assim, olha, a tua burocracia, o teu departamento jurídico, operacional, etc., está apto para fazer contrato com uma startup? Uhum. Porque ela é ágil. É. E ela vai entrar aqui pensando na solução e ela vai precisar de agilidade para desenvolver a solução, porque ela tem um monte de outras coisas para fazer no fim do dia. Precisa ganhar dinheiro, precisa desenvolver novos... A cada sprint, né? É. Vocês sabem disso. Precisa jogar funcionalidades no mercado e conquistar novos clientes. Então ela não pode ficar 3 meses esperando vocês decidirem se uma funcionalidade ou não, se o negócio vai go ou não go. Agilidade é o nome do jogo. Então, se eu for resumir, tem empresas que não têm a agilidade para absorver um Talent as a Service e um Squad as a Service. E as outras que já têm processos mais maleáveis, que já trabalham com times que já são mais multidisciplinares, que a empresa não está tão hierarquizada em silos, que ela é uma mais horizontal no processo de decisão, estão mais aptas a receber um Squad as a Service. Legal, porque é uma variável ali que não quer dizer se a empresa é grande ou que ela tem um grande funcionamento, ou se ela é uma startup ou se ela não é. E quer dizer, ela está pronta para esse tipo de modelo, né? A variável ali é diferente do tamanho, né? A variável ali tem a ver com um processo mais flexível, né? Mais maleável, que é um processo que a transformação digital trouxe. Sim. Ô, Hilton, uma outra pergunta é o seguinte: hoje, dentro das empresas, vamos supor que ela está preparada para receber isso. Quem que procura isso? É o CEO, C-Level, é o RH? Porque a gente está falando de pessoas de talent pool, né? Do pool de talento. Será que para esse problema eu tenho as pessoas certas? Isso talvez está dentro do contexto da área de gente de gestão. Quem que é esse principal interlocutor? Olha, historicamente, o principal comprador desse tipo de serviço é a área de tecnologia. Historicamente. Tá? Até porque a área de tecnologia, para suprir a grande demanda que eles tinham de profissionais, eles começaram a contratar empresas de body shop, né? De formação de profissionais. A gente vê aí
muitas empresas de recursos de tecnologia que se fizeram nesse modelo, né? Uhum. Então, alocavam times de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, às vezes, num cliente para atender a um projeto, que às vezes era uma implantação de um SAP ou coisa desse tipo. Acabava aquilo ali e os profissionais saíam. Mas hoje em dia a gente já vê essa demanda, outros compradores surgindo. Uhum. A área de RH, ela sempre é um interlocutor, Uhum. mas só é um interlocutor decisor quando a área de RH ou de gestão de pessoas é estratégica. Perfeito. Legal. E o que a gente ainda vê muito nas empresas brasileiras é o RH querendo ser estratégico, mas sendo tratado como um departamento pessoal. Uhum. Só para fazer a parte bem burocrática no lidar com o colaborador, com o profissional. Nesses casos, a gente tem que olhar com carinho para a área de recursos humanos, porque ela pode não estar preparada para absorver esse tipo de modelo de trabalho também. Sim. Né? Vocês sabem mais do que a gente sobre esse comprador. Então, geralmente, o comprador não é o RH, só quando ele é muito estratégico. Mas tudo perpassa por ele, de certa forma. Aí a gente vê comprador, áreas de design dentro de organizações, porque o design ele foi absorvido pelas organizações, porque ele entrega valor enquanto método, enquanto processo de construção de uma solução. Sim. Tá bom? Então, muitas áreas de design, recentemente a gente foi procurado por uma indústria que começou a formar a sua área de design de serviço. Olha só, uma indústria, né? Fabrica produto, mas todo produto é entregue através de um tipo de serviço, né? Tem assistência técnica, tem manutenção. Só que toda a lógica do serviço era construída por engenheiro. Beleza? Então, o engenheiro, eu não sei se engenharia de produção ou com tipo de engenheiro, eu posso até cometer alguma gafe aqui com os engenheiros, eu sou né? Eu sou engenheiro da computação. Mas eles, quando desenham processos, talvez eles não levem em consideração os componentes que um design de serviço leva em consideração na hora de desenhar o serviço para que ao consumidor daquele serviço passar por aquele serviço, porque ele vai ter uma experiência, né? Que se fala hoje de customer experience, né? Então, para você entregar uma experiência do cliente, do consumidor nesse campo, é preciso uma disciplina que entenda de características mais humanas do serviço, né? E a gente acredita, então o design a gente tem que dizer que o design faz isso, e o design foi então um sucesso absorvido pelas empresas, porque ele entrega isso. Sim. Tá? Só que nessa indústria, a área de design precisava de outros profissionais, porque só ela não conseguia atender todas as demandas agora exigidas pela indústria. Então, um novo comprador passa a ser o head de design que está em algumas empresas. O head de marketing. Olha que engraçado. O diretor de inovação, que de repente estava na cadeira de tecnologia, mas foi pensado agora para ampliar o seu repertório. E aí, quando ele chega no lugar de um head de inovação, né, ou de um Chief Design Digital Officer, ele olha e fala, eu não tenho aqui algumas habilidades dentro do meu corpo de talentos que consigam acelerar o meu processo. Entendeu? Então a gente começa a ver que não fica mais só o poder na área de tecnologia da informação e comunicação. Sim. Já começa agora a escorrer para outros níveis, né? Outras diretorias. Perfeito. E a gente tem, além assim do Squad, essa service que você contou pra gente, que é até um modelo que vocês utilizam aí na Kivo, a gente tem outras... Quais são as cadeiras possíveis de ser ali preenchidas com Talent as a Service? Chega lá no C-Level, a gente consegue pegar um C-Level as a Service, se existe? Super legal, cara. Gus, sim. E quando a gente monta o squad estratégico, o que a gente está fazendo é isso. Eu estou entregando, por exemplo, nesse squad estratégico específico para aquela empresa que eu citei, a gente entregou um Chief Innovation Officer, que era eu. Legal. Um Chief Research Officer, que era minha sócia, e um Head de Comunicação, que era o meu outro sócio, e um Head de Design. Nós somos 4 sócios. Então, ele tinha 4 C-Level, basicamente com um único contrato,
que ia fazer a interlocução com o time dele dependendo da característica do problema. Uhum. Mas quem era o C-Level principal que interagia, no caso específico era eu, porque a demanda inicial foi de um Chief Innovation Officer, Uhum. ou até CTO. Eu já preenchi com algumas startups o lugar de CTO as a Service. Bacana. A Kivo fez um trabalho com algumas startups ao longo desde 2016, 2017. A gente foi convidado, em alguns casos, para ser conselheiro, advisor, em outros casos até para participar em investimentos, né? A gente não... E o investimento que a gente fez foi econômico, não foi financeiro, né? Então a gente alocou serviços em troca de equity, né? O famoso sweat equity, né? Mas só que eu passei a sentar dentro da cadeira do conselho dessas startups, né? Com um chapéu de C-Level. Só que o que era interessante, eu representava os meus sócios. Então, em determinado momento, eu falava, cara, não sou eu que vou te responder. Trazia a minha sócia e falava, ele está com esse problema, vamos resolver. Né? E assim, a gente consegue ter essa flexibilidade. Legal. A gente consegue preencher esses papéis, esses Sim. perfis, sim, dessa forma, com o conceito do squad estratégico. Legal. Tá? Bacana. As a service. Bacana. Tem mais alguma Eu ponto? tenho a última pergunta, dúvida, que a gente vai batendo papo e vai aparecendo as conexões, né? Sim. O nosso público, ele é muito RH que busca essa posição de estratégico. Legal. Então, assim, esse tema é novo, né? Como igual você está falando, pelo menos nessa roupagem nova, dessa questão de resolver o problema e trazer multi-expertise e tudo mais. Quais são as dicas ou referências que eventualmente você poderia falar para esse público que, poxa, eu sou um RH, eu tô olhando para o negócio, a gente tem esse tipo de problema, será que essa é a melhor solução? Como que eu posso usar isso? Queria que você desse assim, dicas para que esse RH que busca esse lugar mais estratégico pudesse pesquisar mais, entender mais sobre essas tendências, até para ele ver se, igual você deu algumas dicas já de que tipo de empresa é ou não, mas para ele, poxa, não, isso aqui realmente é o que eu preciso e deixa eu me especializar Ou mais. trazer essa pauta para a organização. Ou também, trazer né? essa pauta, algum conceitos, Exato. cases e etc. Se o RH, você está pensando em negócio, é porque ele já começa a ir para um lugar estratégico, né, na Exato. companhia, né? Principalmente se ele está ligado direto, ele está na cadeira do C-Level e está ligado direto ao CEO, efetivamente, né? Então, vamos segmentar a conversa, a dica para duas camadas. Para Aham. esse que já está falando estratégico, né? Aham. O que eu recomendo? É ele entender como esse conceito mais fluido e flexível de equipes de trabalho podem resolver o problema não só de uma área, mas de multi-áreas dentro da empresa. Porque a beleza do squad estratégico está aí. Eu posso, com um time, atender demandas de diversas áreas, porque eu sou multi-especialidades. Uhum. Então, essa é a flexibilidade. O contrato pode ser gerido pelo RH, mas ele pode atender demanda de diversas áreas. Tá? E aí, como ele é estratégico, ele é decisor, ele pode, então, a partir dos problemas, de uma conversa, de quais são os principais problemas, a gente ajuda aqui, eu ajudo a montar uma estratégia. Legal. Para aquele RH que está sofrendo com uma demanda por profissionais, busca de profissionais, mas ainda não está sentado na cadeira do estratégico, está mais ali na cadeira do gerencial, Sim. né? Mas quer entregar para a empresa esse dinamismo, essa velocidade, aí a minha dica é a seguinte: qual é a área de negócio estratégica que está com uma demanda ativa? E que talvez não tenha o talent pool necessário para dar essa velocidade. Exato, Uhum. exato. Então fazer parceria especificamente com essa área de negócio, chegar para ele e falar: olha, você quer que eu traga uma outra opção, em vez de você aqui ficar abrindo posições para contratos, etc. Você está aberto a ouvir um outro formato de trabalho que talvez te atenda com mais agilidade, com mais flexibilidade? E aí
essa área vira a área demandante e o RH ele fica sendo como o facilitador Uhum. para o contrato, entendeu? Legal. Até definindo algumas regras e pré-condições para aquele Uhum. contrato acontecer. Ele vira o facilitador. Então, no primeiro caso, o RH, quando é estratégico, já é o próprio contratante. Olha, eu vou montar um time aqui, eu vou entregar para diversas áreas. Sim. No segundo caso, ele é o facilitador. Ele entrega para uma área específica que tem a dor, mas que tem a caneta e a decisão, né, para fazer aquele tipo de contratação. Eu acho que, basicamente, essas são Legal. estratégias que atendem a nossa turma querida aí do RH, que eu sei que tem passado nos últimos anos Sim. uns bons esses momentos Desafio. tensos, né? Com pandemia, com trabalho híbrido, com Exato. cultura indo para o ralo, com uma série de outras coisas. E como é que a gente mantém a empresa viva e essas pessoas saudáveis, né? Porque no final Sim. tem a ver com um ambiente de trabalho mais saudável. Sim. Né? Assim, e a gente está passando por um momento de transformação que a gente viu de muitos burnouts, né? Essa doença, burnout é um problema de saúde mental associado ao trabalho, né? Então, assim, por que está acontecendo isso? Né? Por que esse ciclo aconteceu tão rápido? Né? E como é que resolve essas questões? Eu acho que tem um ponto aqui da flexibilidade. E aqui eu vou fazer só mais de um ponto que eu acho interessante trazer, né? Eu gosto muito de uma newsletter do Alexandre Teixeira, que é do O Dia Depois de Amanhã. Eu trago muitos dados dali, fico lendo muitas coisas. As empresas agora, algumas empresas, IBM e outras empresas lá de fora, falaram assim, não, agora ou volta para o trabalho presencial, pelo menos 3 dias na semana, a SAP também foi uma delas, ou você está fora, querido. E aí começou todo um movimento lá fora, né, de campanha contra esse tipo de ação. De um lado, eu entendo essas corporações, porque eles estão defendendo uma questão cultural, de não perder a cultura da empresa. E para você manter a cultura da empresa, o convívio é extremamente necessário. Né? Sim. Senão ele se dissolve. Sem convívio, você não tem a cultura, a troca, a fofoca. É isso que faz a cultura da empresa, é o dia a dia. Então, por um lado, maravilhoso. Mas por um outro lado, tem um grupo já de pessoas que eles não querem um modelo que os force a estar tantos dias e tal. Então a gente está no momento ali de adaptação de modelos. Sim. Mas porque também muitas pessoas perceberam da toxicidade do ambiente de trabalho com aquela coisa de imersiva. Você sair, demorar para chegar, e o horário do almoço, e a hora do rush, e voltar para casa. Eu nunca entendi por que a gente tem que chegar no trabalho na mesma hora, porque a gente tem que almoçar na mesma hora, porque tem que sair do trabalho na mesma hora. Gente, isso é coisa de louco. Um modelo de 300 anos que foi colocado aí para a gente está seguindo isso, entendeu? Sim. Não faz diferente, né? É isso. Você tinha que ter participado do nosso outro episódio que a gente tratou sobre isso. Exatamente. Mas, assim, esclareceu bastante coisa, Legal, trouxe uma nova visão, assim, principalmente como a gente compõe e como a gente olha para as próprias dores que a gente vem sentindo dentro da organização, né? A gente tá enviesado a solucionar da mesma maneira e a gente parar para pensar e falar, bom, quais são esses novos caminhos que a gente pode talvez solucionar com esses novos modelos de trabalho que também vão surgindo. Então, acho que foi bem esclarecedor, né, Ivan? Sim. É igual você falou, às vezes a gente tá ali com o nosso martelo, né? O mesmo martelo e batendo em todos os tipos de prego, né? E talvez a gente precisa de ou num ponto específico, num projeto específico, outro know-how, que eu não vou criar um time só para isso. Então eu tenho essa flexibilidade com esses novos modelos. Então isso bem bacana. É bem bacana. Hilton, eu queria agradecer sua participação aqui com a gente. Queria deixar um espaço para você compartilhar suas redes, como é que o pessoal faz para te achar, quem ficou interessado, quer saber mais de Talent as a Service, até mesmo um arquivo, como é que o pessoal te acha? Legal, pessoal. Bom, a gente está nessa migração para esse novo modelo tem 1 ano e meio. Né? Então, se vocês forem visitar o nosso site, vocês não vão ver nada disso, porque a gente está para lançar um outro site agora nesse semestre. A gente fez um trabalho aí no ano passado de rebranding, então por conta dessas novas adaptações, tá? Então, assim, o que a gente tem são projetos que a gente vai ter o maior prazer de apresentar para vocês. Nosso site é arquivo.com.br.
né? Kivo com KY. KYVO. O Kivo, ele é de origem tupi-guarani. A gente foi buscar numa cultura, né, das tribos indígenas brasileiras, um nome que fizesse referência, que a gente tivesse orgulho. Então, o Kivo é esse nome. Mas me segue nas redes sociais, LinkedIn, Hilton Menezes, tá? Pode colocar Co-CEO daqui, vai aparecer lá também. Manda mensagem, puta, eu sou super, respondo tudo, cara, assim. Lá no site, eu acho que até pouco tempo atrás tinha o meu celular, as pessoas ficavam mandando WhatsApp. Quando eu comecei a receber muito spam e SMS indesejável, eu falei, não, vamos parar com isso, né? Mas tento responder todas as perguntas, dar recomendações, referências, parceiros Sim. que trabalham. Perfeito. Então, eu tenho um parceiro que eu gosto muito, que é a Karina Rehávia, da Olo Talent. O trabalho dela é entregar o profissional. Uhum. É diferente do que a gente faz. Uhum. Eu entrego o squad, ela entrega o profissional. É um parceiro que eu gosto muito de trabalhar, porque às vezes até eu preciso de outros tipos de Complemento teu profissionais. portfólio, né, de Exatamente. soluções, né? Exatamente. Então a gente tem referência de materiais bibliográficos. A gente é estudioso nessas coisas. Então é só me procurar, pessoal. Já sabe. E e-mail também, né? Hilton, que nem o Hotel Hilton, @kivo.com.br. Muito obrigado. Eu queria convidar todo mundo a seguir as redes sociais também da Mereu. A gente está aí com o nosso Instagram, a gente também tem bastante força ali no LinkedIn e assinar aqui o podcast onde você está ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube também. Ivan, eu queria agradecer aí a parceria por mais um episódio e deixar aí mais um convite para o pessoal continuar assistindo essa terceira temporada, né? É isso aí, Gus. Só assunto bacana, né? A gente falou sobre um tema novo e que vai ajudar várias empresas. Então, aqui é só a inspiração para você procurar mais conhecimento e a gente tem vários temas super relevantes com pessoas super relevantes para você que está se desenvolvendo, se atualizando, procurando, né, realmente adquirir conhecimento. Então, estou super satisfeito. Vamos para os próximos. Embora. Obrigado, Wilton, mais uma vez. Bom, eu sou fã, vou continuar ouvindo e sei que vocês são feras. Quero escutar cada vez mais. Obrigado pelo convite. Obrigado. Gente. Até o próximo Obrigado pelo episódio, espaço. pessoal. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.